Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal Empreendedores Livres e hoje vamos falar de um tema super importante: planejamento estratégico. Por que fazer, como fazer e algumas dicas e ações que você vai poder implantar amanhã mesmo aí na sua empresa e você ter o seu ano todo aí já planejado, com seus objetivos e metas para alcançar neste ano, para prosperar muito e ter muito sucesso. Valeu? Então, vamos dar início aqui a esse vídeo. Eu sou o Felipe, eu sou empresário, contador e esse aqui é o canal Empreendedores Livres. Antes de mais nada, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, empresários, amigas empresárias que querem esse conteúdo que é muito importante, não sabe às vezes por onde começar, então isso aqui vai ajudar, beleza? Bom, gente, então sem mais delongas, vamos aqui com o começo do nosso conteúdo. Eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil aqui também de eu me orientar, né? É muito assunto, com certeza vai faltar algum tema aqui nesse vídeo. Vou pedir para você também. Então, por que uma empresa, um empresário, e aqui eu estou falando mais assim com MEI, micro e pequenas empresas, devem planejar, fazer um planejamento estratégico? Então, primeiro vamos começar aqui com por quê, né? Então, trouxe aqui algumas estatísticas, alguns dados. A fonte é da Receita Federal e do Sebrae, tá? Então, primeiramente, tem alguns dados de desempenho de empresas do Brasil. Então, cerca de 38% fecharam antes de 5 anos, tá? Então, em geral, o MEI, ele possui aí menores taxas de sobrevivência. Então, atenção, você que é MEI, presta atenção, tá? Com relação a isso, tá bom? Para se planejar aí e evitar que isso aconteça e você entrar nessa estatística aqui. O meu canal é para ajudar você, para ajudar a gente, o Brasil, a melhorar esses dados aqui, ok? Então, um outro motivo, né? Muitas empresas elas não conseguem passar dos primeiros 5 anos de vida por falta de planejamento. Então, muitas vezes a pessoa tem um bom negócio na mão, ela até é um bom empresário, uma boa administradora, mas falta ali mesmo um direcionamento, né, um planejamento do negócio. Bom, trazer outro motivo aqui para vocês. Por que planejar, né, 2025? Porque permite que todos os departamentos da sua empresa, colaboradores, eles concentrem esforços em um único lugar. As pessoas, quando elas têm um senso de direção, quando elas têm objetivos, metas claras, elas remam para o mesmo lado. Tá? Então, basicamente por isso. Então, assim, você fazer um planejamento estratégico, você vai gerar um senso de propósito muito bacana aí na sua empresa também. Tá? Agora, o próximo motivo, tá? Por que fazer o planejamento? Porque promove alinhamento entre os times, os setores, entre os líderes, os colaboradores, né? Todas as pessoas que fazem parte ali da organização, né? Elas entendem ali qual o impacto que elas têm sobre o todo, né? Muitas vezes o funcionário está ali, colaborador ou até mesmo um gestor está ali desempenhando o papel e ele não tem uma ideia do que aquilo impacta num todo, né? Na organização. Bom, outro motivo, né? Micro e pequenas empresas no Brasil geram 20% do PIB nacional. Então, assim, existe um mar de oportunidades. As micro e pequenas empresas, MEI, realmente é o motorzinho do Brasil, né? Fazem aí gerar a economia. A maioria dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Então, você também consegue ter, através do planejamento, diversificação e segurança. Tá? Então, vamos dar sequência aqui, pessoal, na apresentação. Então, quais são os passos para o planejamento eficaz? Então, primeiro de tudo, né, por onde eu começo? Né? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é você saber onde você está. Você tem um diagnóstico da sua empresa, onde você está. Então, esse diagnóstico aqui ao longo do vídeo, eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso aí na sua empresa, tá? Então, você entender qual o momento que você está agora. Então, o primeiro passo, gente, e o papel do contador é fundamental para isso, é você ter o seu balanço de 2024. Como que você quer saber
para onde você vai se você não sabe nem onde você está, né? Então existe uma frase que diz assim: o que não se mede não existe. Então, enquanto você não medir como a sua empresa está hoje, você vai ter dificuldade de entender, ter metas claras e, claro, possíveis para você alcançar durante o ano. Então, você não pode simplesmente achar que o planejamento da sua empresa está restrito à regularização fiscal. Gente, isso é uma pequena parcela do teu negócio. Então, vamos tirar um pouco o foco dos impostos, porque as pessoas elas focam muito nisso. Ao longo de 12 anos trabalhando com isso, pouquíssimas vezes ou quase nunca um empresário me procurou querendo fazer um planejamento que não tivesse só a ver com regularização, parcelar imposto, para voltar para o Simples Nacional. Beleza, isso é importante? Se você não conseguir voltar para o Simples Nacional esse ano, ao longo do ano você vai ter perdas aí, né, com impostos. E a gente já está aí no prazo, hoje, o dia que esse vídeo vai estar lançado, a gente está no final de janeiro, então já o prazo já praticamente esgotou, né? É difícil, se você ainda não fez isso, você não vai conseguir mais fazer. Então tá, e entendi onde eu tô. Depois, o que eu faço? Bom, existe uma análise que chama análise SWOT, ela é muito conhecida, e eu trouxe esse exemplo aqui porque realmente é uma coisa simples, dá para você aplicar aí na sua empresa. Entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da sua empresa. Estratégias e metas. Então, depois que você tem a análise SWOT, né, entendeu ali essas forças, fraquezas, eu já vou dar exemplos disso aqui no vídeo, tá? Quais são essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para também trazer exemplos aí reais e você conseguir se localizar, né? Como que você vai fazer isso? Então, estratégias, depois que você definiu lá onde eu tô, fiz a minha análise SWOT, você vai definir quais estratégias e quais as suas metas, tá? E essas estratégias e metas, elas têm que ser de vários setores da empresa. Então, aqui eu trouxe financeiro, comercial, processos e pessoas. A gente também tem marketing, a gente tem mais uma série de outros pilares aí da empresa para planejar. Então, depois, né, você vai fazer uma gestão por diretrizes. Felipe, mas você está falando aí coisa muito técnica, né? Do que você está falando? O que é isso? Gente, isso aqui nada mais é do que você acompanhar o andamento daquilo que você planejou. Então, você determinou estratégias e metas. Agora, depois que você determinou isso, está na hora de você criar um plano de ação, como você vai fazer isso, e depois você tem que acompanhar os resultados disso. Tá? Então, gestão por diretrizes quer dizer que você vai fazer uma gestão das direções, né, o rumo que as coisas estão tomando ali, seja mensal, seja bimestral, trimestral, enfim. Vai depender muito de qual é essa meta e qual é essa estratégia. Então, eu trouxe aqui, né, um resuminho, né? O que seria essa gestão por diretrizes? É uma execução das estratégias, um plano de ação que se chama 5W2H. Então, esse 5W2H é como, quando, porquê, quem, onde, o que e por quanto tempo. Isso é muito, assim, gente, é muito objetivo. Quando você coloca isso aqui no papel de fato, você tem muito claro ali o que você tem que fazer, enfim, né, a forma que você tem que fazer. E aí, tudo aí fica mais fácil, né? Você aí já tem um objetivo a ser alcançado de maneira clara. Bom, vamos seguir aqui. Então, o que é um planejamento estratégico? Como eu falei, não é só você fazer regularização fiscal da tua empresa, né? O planejamento estratégico, como o nome diz, é estratégias. Estratégias do que você quer. Ser claro, né? Agir com intencionalidade aquilo que você quer na sua empresa. Então, é um processo que ajuda a definir direção de uma organização, estabelecendo metas e objetivos a longo prazo. É como um mapa que guia suas decisões. Então, assim, você precisa tirar coisas do papel. Só que para você tirar algo do papel, aquilo precisa estar no papel, né? Eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá, beleza, mas você já parou para escrever isso? Já parou para colocar isso que está na sua cabecinha aí, de empresário, e também compartilhar a sua mente, o que você quer com todas as pessoas envolvidas? Então, o planejamento estratégico, ele é importante por causa disso. Você consegue mensurar, você consegue deixar claro também, compartilhar o que está na sua mente do gestor com todas as pessoas ali, que vão fazer parte dessa organização. Então, vamos falar da SWOT, né, que eu comentei anteriormente.
A SWOT é uma ferramenta para desenvolver a estratégia empresarial certa. Tá? Então, vamos falar aqui, né, resumidamente. Análise SWOT é um método de planejamento estratégico usado para avaliar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um negócio. Vamos seguir aqui. Bom, legal. Então vamos falar aqui dos 4 pilares da SWOT. Tá? Pontos fortes, oportunidades. Então vamos falar de pontos fortes e oportunidades primeiro, tá? Fatores internos. Então os pontos fortes são fatores internos que proporcionam uma vantagem competitiva. Você sabe, você que é gestor, dono do negócio, você sabe quais são os pontos fortes da sua empresa. Tá? Então, listar isso, não precisa ser muito, faz aí 3 ou 4 que já tá bom. Tá? Oportunidades. Então, identificar as oportunidades dentro do seu ramo de negócio. Então, são oportunidades externas para crescer e se expandir. Então, a gente está falando aqui de fatores externos. Então, pontos fortes são fatores internos e oportunidades são fatores externos numa organização. Fraquezas, né? O que são fraquezas e ameaças? Então, vamos falar aqui dos 2 pilares negativos agora. As fraquezas são aquelas áreas internas que precisam de melhorias. Tá? Nada mais do que isso. E você sabe também identificar fraquezas do seu negócio. Todo empresário sabe. Ameaças são fatores externos que podem comprometer o sucesso do negócio. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Passei sem querer. Então, vamos identificar aí oportunidades na sua empresa. Tá? Felipe, dá um exemplo aí. Então, eu vou dar vários exemplos aqui para você. Tá? Você pode desenvolver produtos e serviços similares ao do seu concorrente. Você pode construir excelência operacional, oferecer produtos inovadores, soluções customizadas, negociar parceria em negócios com concorrentes, aumentar receita nos clientes que você já tem. Você pode aumentar a fatia de mercado no segmento. Então, você é uma pessoa que você está atuando de maneira regional, municipal. Então, você pode ver oportunidades para você atender uma cidade vizinha, para você expandir isso geograficamente, ou até para você, se você ainda não faz negócios digitais, passar a fazer negócios, entrar para o digital, né? Então, se você ainda não faz isso, é muito importante. Qualquer empresa hoje, ela precisa estar no digital, tá? Então, você pode melhorar o nível de serviço e confiabilidade na entrega. Então, são alguns exemplos aqui que eu trouxe para ilustrar, tá? Desses exemplos aqui, já tem muita coisa aqui que você já pode, né, que assim, cabe para qualquer negócio. Tá? Então, vamos falar aqui de ameaças. Então, como que eu identifico ameaças, né? Aqui são alguns exemplos de ameaças que você identifica no seu negócio. Perda de fidelidade do cliente, aumento de custo, com mão de obra, perda de confiabilidade junto ao cliente por falha de entregas, perda de mercado, falta de mão de obra, necessidade de altos investimentos, processos trabalhistas, falta de competência técnica para reagir às ações dos concorrentes e perda de colaboradores-chave para concorrentes. Então, eu já vi, né, acontecer aí de, por exemplo, uma pessoa está trabalhando num escritório e ela chama a atenção de um concorrente ou de um cliente e aí ela vê uma oportunidade melhor e ela acaba indo trabalhar nessa outra empresa. Então, essa é a importância de você trabalhar, por exemplo, retenção de talentos, de pessoas da sua empresa. Né? Então, identifique essa ameaça. Perder colaboradores para concorrentes. O que eu vou fazer? Vou trabalhar a gestão de pessoas. Então, você vai criar um plano de ação para você trabalhar a gestão das pessoas que estão trabalhando com você, para você minimizar essa ameaça. Então, vamos falar das forças, né? Quais podem ser umas forças dentro de uma empresa? O seu nível de faturamento, taxa de conversão de propostas. Essa taxa de conversão, o que quer dizer, né? Assim, você sabe propostas que você manda, sei lá, você manda 10 propostas por mês para os clientes, de quanto você está convertendo isso realmente em vendas para a sua empresa? Então, esse é um índice, é um número importante para você ter.
cumprimento de prazos do cliente, baixa rotatividade de pessoas, poucos clientes perdidos, novos clientes, clientes ativos, zero reclamações. Então é legal assim, se você tem lá uma página no Google e você não tem nenhuma reclamação de cliente, você tem classificação de 4,5 a 5 estrelas, isso é um ponto forte. Isso é um ponto forte da sua empresa, tá? Boa eficiência operacional e alto engajamento. Bom, e por último, a gente vai falar aqui das fraquezas, né? Quais podem ser algumas fraquezas? Baixo nível de rentabilidade, então você está faturando alto, mas você está tendo um baixo lucro, né? Isso aí é uma fraqueza da sua empresa. Altos custos, altas despesas gerenciais, poucos clientes fidelizados. Então, o cliente comprou de você uma vez na vida, ele nunca mais voltou. Esse é um outro índice importante de você ter na sua empresa, fidelização de clientes. Receita bruta, relação de receita com custo de pessoal. Então, você faz essa conta, né? Divide a tua receita pelo custo de pessoal. Você vai ter lá um percentual, né? Uma relação entre essas duas coisas. Se tiver o teu custo de pessoal muito alto, com relação à tua receita, é bom você ficar de olho, né? Nível de competência da sua equipe. Então, é bom você fazer uma avaliação periódica de como está o conhecimento técnico, trabalhar a capacitação dessas pessoas, tá? Então, e aí? Beleza, fiz lá a análise SWOT. Agora, o que eu vou fazer? O próximo passo é você definir as metas e você criar um mapa estratégico. Bom, então fiz lá minha análise SWOT, que eu mostrei para vocês, né? Definiu tudo aquilo. E aí, qual o próximo passo é? Definir as metas e o mapa estratégico para cada pilar. Então, eu trouxe aqui, né, esses pilares de gestão: financeiro, comercial, processos e pessoas. Então, como que você vai fazer isso? Tá? Vou mostrar aqui para você. O mapa estratégico, ele você simplesmente colocar ali estratégias para cada pilar desse que eu falei, né? Financeiro, processos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Da parte financeira, você pode ter como meta um aumento de 30% da tua rentabilidade. Esse é um exemplo, né, de estratégia da parte financeira. Outra coisa, você pode ter uma meta de custos máxima. Então, você coloca um gasto máximo de custos de mercadoria e despesas administrativas. 64%, né? Coloca uma meta aqui, eu trouxe um exemplo, 64% uma meta de despesas sobre o teu faturamento bruto. Outra meta que você pode ter, né, no teu mapa estratégico, crescimento sustentável da receita, 100%. Então, vou colocar lá, fechei o balanço de 2024, analisei os meus números, analisei minha receita, analisei as minhas despesas, vamos colocar uma meta. Então, você vai primeiro fazer essa meta anual de valor, pode ser 100%, ou se você achar isso muito impossível, você pode colocar aí 50%, 75%, tá? Isso vai depender muito aí de ramo de negócio, de região, enfim. E aí você determina, o ideal é que você pegue esse número do ano e você divida em 12, para você ter uma ideia ali de uma meta de faturamento mensal, tá? Outra meta que a gente está falando já da parte comercial, né? O marketing. Você pode aumentar a tua fatia de mercado. Então, tive lá 20 clientes no ano de 2024. Para o ano de 22 clientes no ano de 2024. Para o ano de 2025, eu tenho uma meta de ter 6 clientes novos, de 22 para 28. Isso é uma meta alcançável, atingível, possível? Beleza. Então você coloca lá no seu mapa estratégico, tá? Isso aqui, gente, eu trouxe um exemplo aqui simples, uma apresentação que eu fiz no Canva. Você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um Excel, você pode fazer um Word, você pode pegar um painel que você tem na sua casa e colar post-it, da forma que for mais simples e fácil para você. O importante é você fazer esse mapa estratégico das suas metas e objetivos da sua empresa e colocar
aí para você conseguir atingir essas metas, tá? Então, outros exemplos aqui, tá? Do mapa estratégico. Comercial, relacionamento. Então, esse azulzinho aqui é do comercial, tá? Eu separei por cores. Então, a gente tem uma meta de fidelizar 10 clientes, né? Isso aqui não quer dizer que é a meta da minha empresa, tá? É só um exemplo mesmo, de um exemplo de uma empresa genérica que eu criei, fictício aqui. Então, temos aqui a meta esse ano de fidelizar 10 clientes. Poxa, legal. Não dá nem um cliente por mês, gente, para fidelizar. É uma meta super alcançável, né? Então, aí esse nível aí vai me dar um aumento de 28% de fidelização de clientes. Bacana. Vendas. Importante você definir metas de vendas na sua empresa. Aumentar a taxa de conversão das propostas. Então, eu mando 10 propostas, consigo converter 8. Bacana, né? E aí você tem uma meta de ticket médio também. Você sabe qual é o seu ticket médio hoje? Teu faturamento total dividido pela tua quantidade de clientes. Quanto mais ou menos cada cliente consome na sua empresa. Isso é um índice interessante, tá? E aqui uma meta de produtividade. Isso aqui é muito relativo, serve, né, para serviço, comércio, indústria, mas realmente é bom você mensurar essa questão de processos e produtividade. Bom, e aqui eu trouxe alguns exemplos de estratégias. Quais? Mas aí, Felipe, você está falando de planejamento estratégico, estratégia. Aqui estão, gente, claro, aqui ó, claro objetivo. Estratégias do financeiro, por exemplo, eu posso fazer uma terceirização de serviços, eu posso inovar em produtos e serviços, eu posso aumentar valor agregado nos produtos e serviços que eu tenho, eu posso realinhar preços de aumento de valor agregado. Então, quanto mais valor agregado você tem, quanto mais diferencial você tem, mais valor você consegue acrescentar no teu produto, no teu serviço. Estabelecer previamente, né, via contrato, os prazos a receber. Isso é uma ação para você reduzir a inadimplência, por exemplo. E ter mais organização financeira, previsibilidade. Tá? Na parte de processos aqui, você tem que fazer treinamento de colaboradores, capacitação de colaboradores, contratar prestadores de serviço de determinada região. Bom, agora vamos falar das metas e diretrizes. O que isso quer dizer? O direcionamento de tudo isso que a gente falou, como você vai colocar agora em ação para conseguir atingir essas metas. Então aqui estão alguns exemplos, né, dividido por categoria, a estratégia, e aqui é um processo, né, de você se organizar e se planejar. Quais as tarefas para fazer aquilo, se está no prazo ou não, se está atrasada, e se ela foi implementada ou não, tá? Então, alguns exemplos aqui de plano de ação. Então, na parte comercial, aprimorar atendimento e relacionamento com o cliente. Como que eu vou fazer isso? Então, lembra do 5W2H? Então, você vai colocar um plano de ação. Quem vai fazer isso? Como? Quando? Quanto tempo? Quanto isso vai custar? Você vai colocar isso numa planilha e você vai colocar um prazo para você conseguir atingir isso. Aprimorar o seu marketing digital, aprimorar práticas para feedback assertivo, aumentar valor agregado a produtos e serviços. Você pode contratar prestadores de serviços de uma determinada região por alguma estratégia, não sei, né? Isso depende muito de cada negócio. Você pode criar uma universidade corporativa para formação técnica. Se você precisa treinar os seus colaboradores, então assim, poxa, tenho muita rotatividade de pessoas aqui. Toda vez que entra um colaborador, eu fico 2, 3 meses treinando aquela pessoa. E aí, depois a pessoa fica 6 meses e aí ela vai embora. Você perde muito tempo com isso, o que você pode fazer? Ou você terceiriza, então você contrata uma empresa para fazer a capacitação desses colaboradores, ou você pode criar a sua própria universidade. E hoje você pode fazer isso de várias formas, tem plataformas. Aqui no YouTube você pode criar treinamentos que não são públicos, né? Você deixa como não listado. Quando entra o colaborador, você vai lá e pede para ele assistir aquele vídeo. Tá? Só um exemplo aqui de algo que você poderia melhorar, né, com relação a processos e pessoas na organização. Estabelecer previamente contratos, né, questão dos prazos de pagamento que eu falei.
que é uma ação para você ter mais segurança financeira, previsibilidade, baixa inadimplência, enfim. E você implantar um sistema de CRM, que é um sistema de relacionamento comercial. Esse sistema ele é muito bom, então se você quiser deixa aqui nos comentários se você já usa CRM na sua empresa, porque hoje em dia tem ferramentas de CRM de graça, e eu já falei aqui no meu canal sobre isso, lá no podcast sobre que a gente bateu um papo com o Gabriel da Dax Sales, que a gente explicou, né, como que é o CRM, para que ele serve, qual a importância dele hoje para as empresas. E aí? Bora para cima? Botar o seu planejamento estratégico no papel, criar os seus planos de ação e fazer o acompanhamento, né, dessas diretrizes, o acompanhamento desse direcionamento. E assim, pessoal, só reforçando, né, eu sou contador, empresário há 12 anos e é fundamental que você pare de pensar que o contador é aquele cara burocrático que vai ficar te mandando guia. Você tem que contar com um contador para fazer consultoria, para ele te ajudar a você dar um direcionamento para o seu negócio e a gente ajudar a reduzir essa estatística do Brasil de quebras de micro e pequenas empresas até 5 anos. Tá joia? Então, vou pedir para você, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com aquele amigo, colega, empresário e lembre-se, contabilidade não é só sobre planejamento fiscal e regularização de impostos. A gente está aqui para te entregar muito mais do que isso. Beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.